um vídeo de um médico respeitado aí do sul do Brasil, e ele disse: eu nunca falo sobre religião e sobre fé no meu consultório, até porque eu não tenho tempo para isso, minha função lá não é esta, as pessoas não vão lá para ouvir isso, a menos que me peçam uma opinião. Mas ele disse: eu falei alguma coisa numa entrevista e a Record me convidou para falar sobre isso, e ele conta uma experiência interessante, Molivano. Ele conta uma experiência de que ele é um cirurgião e ele foi fazer uma cirurgia complicada de um câncer no pâncreas e teve que fazer uma cirurgia porque já estava enraizado em vários lugares do corpo. Era uma cirurgia muito traumática, mexeu em vários órgãos. Ele disse que o paciente se reagiu muito bem. Após a cirurgia, o paciente se recuperou bem e já numa véspera de ir para casa, véspera de alta, ele está dormindo no hospital, num plantão, e o bip, não tinha celular naquela época, ele disse há 20 e tantos anos atrás, o bip tocou e o bip dava um sinal de quando era um sinal de perigo morte. E ele tocou o celular dele, o bip dele, dizendo que um paciente estava muito mal, e então ele levantou correndo para atender o paciente, e as equipes todas correram, se mobilizaram, e ele só pensou uma coisa: tomara que não seja o meu paciente. Ele disse, mas para minha surpresa, quando eu olhei, era o quarto 109, onde o paciente dele estava. Então ele chega e o paciente tinha ido a óbito, tinha tido uma parada respiratória. E ele disse que então a equipe toda, enfermeiras, médicos que estavam ali de plantão, todo mundo se pegaram os aparelhos e começaram respiração, fazendo aquela massagem e máquinas ligadas dando choque para ver se reagia o paciente. Ele disse, existe uma norma médica que quando você faz isso por meia hora e o paciente não acorda, acabou, pode largar. E ele disse que passou a meia hora, mas ele disse que o desapontamento dele era tão grande de ver o paciente dele, que estava tão bem, morrendo, morto, que ele chamou a equipe e disse, vamos tentar mais um pouco. Então eles pelejaram mais 15 ou 20 minutos e o paciente nada. Gente, nós perdemos a batalha. E simplesmente pararam, suados, cansados, e a equipe foi se debandando, e ele disse, eu ainda estava ali, quando de repente o homem começou a mover a mão, os pés, a se bater, a se debater, e ele disse alguma coisa estava acontecendo, mas ele disse que a coisa foi tão terrível que daqui um pouquinho aquele homem que estava se debatendo, se movendo, começou a dar uns grunhidos, saíram um uivo, uns grunhidos da boca dele. Ele disse que era a coisa mais horripilante que você podia pensar, ouvir de um ser humano, o estado de angústia. O irmão Branham falou isso na mensagem O Sonho Certo. Ele disse que o homem entrou numa situação e começou a sair uns grunhidos. Ele disse que naquela hora a energia do hospital caiu, ficou em meia fase. Ele disse que parecia um filme de terror, e os médicos que estavam ali ainda correram tudo, e ele ficou parado. Ele disse, e naquele momento eu olhei para a janela daquele quarto onde estava aquele paciente e disse, vi uma sombra negra vindo em direção daquela janela, e aquela sombra negra estava possuída por demônios, seres que vinham trazendo aquela sombra negra, e o homem se debatendo, e aquela sombra negra passou pela janela e veio em cima do corpo daquele homem. E o homem, grunhindo, disse, meus irmãos, ele não queria ir, mas estavam vindo buscá-lo. O irmão Branham teve a mesma experiência, só que com uma diferença.
Ele havia orado pelo pai a vida toda. E o irmão Branham disse: eu vi quando os demônios vieram. Ei, irmão Francisco, isso é uma coisa que a gente precisa de refletir muito. Eu vi quando aqueles demônios vieram com aquelas correntes para tomar a alma do meu pai. Mas antes que eles chegassem, o anjo do Senhor desceu e tomou. Ele disse: eu vi o homem dizendo: eu não quero ir para este lugar, eu não quero ir. O homem estava gritando, se debatendo. Não é porque estava querendo viver, não, é porque os demônios estavam vindo. E eles disseram: eu não quero, eu não posso ir para este lugar. Mas era o caminho que ele houvera construído para a eternidade dele. Era o caminho. Ei, irmão, vamos parar um pouquinho aqui. Qual é o caminho que você está construindo? O que é que nós estamos fazendo com as nossas palavras e as nossas ações? Porque quando a gente fala, como eu vou voltar, quando a gente fala em transformação, de ir no arrebatamento, primeiro a vida tem que ter sido transformada. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você. Deus não quer nada ruim para você, mas você não quer ser transformado, e deixou que alguma coisa te transformasse. Você já pensou o que é ser transformado num rebelde, num incrédulo, num ateu, num pervertido? Então, eu volto aqui para a minha escritura. Então, a gente precisa de ser transformado, a gente precisa de ser mudado, a gente precisa de entender, e Deus vai fazendo. Eu quero dizer a você que hoje de manhã, sem medo de errar, 10 de julho de 2022, é um ano de um avivamento. Deus está jogando o lixo fora, Deus está mudando a nossa mentalidade, Deus está nos chamando para a grandeza. Trabalhemos para ser melhores, construamos de maneira que possamos ser aprovados. Ou você acha que avivamento é você chegar aqui e com a sua mesma maneira, seu mesmo pensamento, só que eu fui para casa, pulei no culto, gritei? Isso não é avivamento, não. Avivamento começa na salvação da sua alma, na salvação da sua família. Ei, avivamento começa a passar para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, que vê que a sua cabeça, a sua vida mudou. E você não é mais aquele pai, aquela mãe, que alguma coisa aconteceu. Eu estou trabalhando para alguma grandeza, estou trabalhando para um reino, estou trabalhando para viver em paz. Então eu transformo aqui, e aí eu consigo manter Satanás aprisionado. E daí então eu começo a usufruir, o que diz a Bíblia, as virtudes dos séculos vindouros. Aí eu chego em casa e tenho uma família, eu tenho um lar, eu tenho um pedaço do milênio, eu tenho paz. O reino é de Cristo, Cristo está governando a minha vida, a minha casa, o meu trabalho, a minha, onde eu vou, Ele é meu líder, Ele é meu Senhor.